Salve pessoal, Jair Novunga aqui, mais um IR Podcast. Antes de começarmos, please, inscrevam-se no canal, deixem um like, porque aqui sucesso é garantido, né? E coloquem ali, ativem o sininho de notificações e vamos para mais um bate-papo. Olá a todos, sou o Per. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que esteja aí a ver-nos. Seja bem-vindo e estamos prontos para mais um IR Podcast. E hoje temos um super convidado. E eu me sinto honrado de estar sentado com dois presidentes. Não é todos os dias que isso acontece. Se cai uma bomba aqui. Morri com dois presidentes. Mas é isso, pessoal. Hoje trazemos um convidado que talvez, para quem não é muito, talvez para o nosso público, vamos dizer assim, não seja muito conhecido, mas é uma pessoa que está no desporto há muito tempo, de grande influência e que desempenha um papel super importante no funcionamento de uma das federações mais tradicionais que temos aqui no nosso país. Vou deixar que ele se apresente. Obadias, por favor. Não seja modesto. Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra também estar com o Eduardo Costa e o Jair Novunga. Meu nome é Obadias Manuel Chivonza. Eu sou educador físico de profissão e dentro dessa área desempenho várias outras atividades, ramificações que adquiri na base da educação física e desporto. Só. Modesto. Muito modesto, né? Muito modesto. É o princípio. Estava mesmo nas raízes, na base, para começar depois subindo e ramificar a árvore. Normalmente os convidados quando chegam aqui chegam assim acanhados, com medo. Sim. Né? A meio, acho que já querem subir para cima da mesa. Já estão à vontade. Descobriram que é mesmo um bate-papo. Aqui é mesmo bate-papo. Então não tem problema, Obadi. Acho que a nossa conversa há de ir abrindo as várias portas dessas ramificações profissionais que tu tens e em cada delas, de certeza que vamos poder passar muita coisa aqui para os nossos espectadores. São espectadores, né? São internautas. Internautas. É o que está na moda agora. Acho São que sou internautas. o termo da televisão, telespectadores. Internautas e seguidores. Obadias, vamos mesmo para o princípio. Tu disseste, tu és educador físico de profissão. E é bom quando chega alguém que diz educador físico, porque já explana que é uma coisa enorme. Porque normalmente o pessoal traz aqui preparador de atleta de fisiculturismo, treinador de karate, pessoas mais específicas. E podemos começar por aí, explicar para o pessoal o que é um educador físico. O que é, certo. como é que é. Tá certo. Um educador físico denomina-se a uma pessoa que fez o curso de Educação Física e Desporto, não é? É uma condição que é mãe de muitas outras. Como disse, os outros que vêm para cá, que especificam a sua tarefa, é porque estão inclusas provavelmente numa designação maior, mas têm as suas especificidades, como eu. Eu sou educador físico, mas dentro da educação física e desporto abracei várias áreas, não é? E quais são essas áreas que eu abracei? Bom, no início, quando eu ainda era estudante de educação física e desporto, fui submetido a um estágio num dos ginásios para eu começar a trabalhar. Portanto, eu comecei a trabalhar antes mesmo, dentro da área, antes mesmo de eu terminar a minha licenciatura em Educação Física e Desporto. E nisso eu me especializei em Zumba e Pilates. Depois do estágio eu comecei a dar aulas. Dar aulas significa ser instrutor de aulas em grupo num ginásio. Os ginásios são divididos em várias áreas e uma das áreas é as aulas em grupo, além da musculação. Portanto, no meu trabalho dentro do ginásio, sou instrutor de aulas em grupos. E dentro das aulas em grupo, eu atuo dando aulas de pilates e dando aulas de zumba. E isso é o que eu faço dentro do ginásio.
Portanto, depois disso, eu também atuo na área do desporto de competição, porque o que eu estava a falar anteriormente podemos designar de saúde e bem-estar, que também é uma área grande e vasta dentro da educação física e desporto. Saúde e bem-estar, que são modalidades não competitivas, e existem as modalidades competitivas, que são as modalidades e atividades desportivas, com finalidade de competição. Portanto, eu atuo nas duas áreas profissionalmente, na saúde e bem-estar e no desporto. No desporto, eu comecei como atleta, eu pratiquei atletismo por 5 anos. Antes de entrar para a faculdade, eu já praticava desporto, pratiquei atletismo. Posteriormente a isso, quando entro para a faculdade, começo a treinar ginástica como atleta. Desse passo, comecei como atleta e depois passei a ser treinador da seleção, não é? E levei a seleção nacional a competições internacionais De ginástica, de neste caso. ginástica. Primeiro fui como atleta representando a seleção nacional. Depois fui como treinador da seleção, não é? Dentro da carreira desportiva, comecei como atleta, depois como treinador da seleção. Atualmente sou presidente da Federação de Ginástica. Trabalho na gestão da federação, na liderança dessa equipe a nível nacional, não é? E é isso. Acho que em fases... Então, essa é uma primeira fase bem dada. É uma primeira fase bem dada. Ok, tudo bem. Mas eu ia querer fazer uma questão aqui. Sim. Ou melhor, duas, na verdade. Por que educação física, primeiro? E no porquê educação física, qual foi a sua experiência com algo que é muito comum de ouvir? A educação física não dá dinheiro. A educação física não é para pessoas que se preocupam com o futuro. Porque, em regra, no nosso país ainda olhamos o desporto ou olhamos a atividade física como sendo algo não tão prioritário. Então, como é que foste parar na educação física dentro de um conceito, vamos dizer, cultural desta visão de desporto? Ok. É interessante e obrigado pela questão. Eu entrei para a educação física, eu apreciei a educação física, o desporto, as atividades com o corpo, ainda no ensino secundário. Eu estava a fazer 11ª, 12ª, eu já tinha alguma consciência sobre as diferenças das atividades profissionais e eu sabia de que a educação física era uma das atividades. Dizer que na época eu não tinha nem noção de tudo que eu sei hoje, obviamente, mas me refiro não tinha noção do que era educação física exatamente. Eu olhava para a pessoa de professor de educação física com muito respeito e zelo. E eu dizia, quando eu crescer, quero ser professor de educação física. Quando eu crescer, quero ser professor de educação física. Eu apreciava essa tarefa. Apreciava a docência dentro do campo, dentro daquele âmbito ali. Okay. E depois daí eu fui para o desporto e comecei a treinar atletismo. Okay. Antes mesmo de entrar para a educação física. Portanto, comecei a treinar e eu já tinha terminado o ensino secundário, precisava de fazer alguma licenciatura, precisava de fazer ensino superior. E decidi inscrever-me para o curso de Educação Física e Desporto. Mas quando eu disse isso em casa, na minha família, disseram: por que queres fazer Educação Física com tantos cursos? Por que queres fazer Educação Física? Tive muito preconceito pela escolha do curso. Uhum. Pela família, por amigos na época. Aconselharam-me a fazer tantas outras coisas, menos desporto, menos Educação Física, não é? Ninguém tinha ideia na época das possibilidades de educação física, nem eu próprio. Eu só sabia de que tinha de fazer aquilo ali, mas não sabia o porquê. Tanto que fui salvo por ter esquecido é uma história que eu não esqueço, por ter esquecido o BI, o bilhete de identificação, em casa.
porque a minha mãe insistiu em dizer de que eu tinha de ser professor e que tinha de ir para o IMAP. IMAP é uma instituição onde os professores são formados para lecionar. Portanto, eu me inscrevi para os exames e fui para lá. Só que eu me esqueci o BI, não foi de propósito. Mas agradeço Eu ia perguntar isso. imenso. Agradeço imenso por ter esquecido aquele BI, porque eu teria seguido um outro caminho, que é o caminho de eu ir me formar, ter a capacitação e depois ser alocado num distrito qualquer e ser professor de matemática, de português, de qualquer outra disciplina. Respeito muito quem faz isso, respeito muito essa atividade. Mas não é o que eu queria naquele momento. Eu não via como um caminho ideal para mim. Portanto, após esse cenário, eu tive que ir me inscrever. E essa entrada para a faculdade abriu-me muitos horizontes. Consegui perceber de que a educação física e desporto é muito vasta. É um mundo. É um mundo onde tens possibilidade de fazer, por exemplo, vários mestrados. Tens possibilidade de se especializar em tantas outras coisas dentro da educação física e desporto, que é uma coisa que eu tinha preconceito, outras pessoas tinham preconceito, e eu não sabia direito o que é isso. Mas mesmo assim, escolhi educação física e desporto. Não me arrependo, sinto-me muito satisfeito nessa profissão, e é isso. E a tua formação não foi feita toda cá em Moçambique, pois não? Sim. A minha formação, tanto para as áreas da atividade física e saúde, tanto para as áreas do desporto, algumas não foram cá no país. Por quê? Eu já explico. Dentro do desporto, eu disse que treinei atletismo, depois treinei ginástica. Na faculdade eu me especializei numa única modalidade, que é ginástica. Dentro dessa especificidade, especialização, eu fui submetido a várias formações internacionais pela Federação Internacional de Ginástica, que é a Federação Mãe, não é? Então eu tive conhecimento de várias outras disciplinas dentro da ginástica, que era para eu me tornar um treinador qualificado até de nível internacional, para que eu possa exercer com eficiência a tarefa de treinador de ginástica, não é? Fiz vários cursos na África do Sul, por exemplo. E dentro da atividade física e saúde, que são que eu sou especialista, digamos. Quando digo especialista é porque tenho a credência, tenho as autorizações internacionais para poder lecionar as aulas que eu dou em qualquer parte do mundo. Por exemplo, eu dou aulas de Zumba e fiz a minha primeira formação de Zumba em Joanesburgo, que é uma cidade sul-africana. Também sou instrutor de Pilates e fiz a formação de Pilates em São Paulo, no Brasil, que era mesmo para ir buscar, na época, o que estava a ser feito a nível mundial. O que estava a resultar, o que estava a dar certo. E eu sabia de que precisava de uma formação profissional, não só pelo certificado, mas pelo conhecimento que essas formações internacionais me dariam, não é? E digo, abriram imensas portas. É um conhecimento que acrescentou-me bastante na minha profissão e a nível profissional das formações é um pouco disso. A minha formação de base, a educação física e desporto, fiz na Universidade Pedagógica, que é uma universidade cá de Moçambique. Depois, as especificidades das áreas que eu trabalho, o Zumba e o Pilates, fiz fora do país. Sim. E a ginástica, né? A ginástica também. E sem esquecer das massagens. Sim, porque tu também és massagista desportivo. E também faço massagens, sim, massagista desportivo. Que é uma coisa que, por acaso, nós temos
mas muita carência. Eu não sei se é questão de carência ou de divulgação, porque eu próprio estou no desporto há muitos anos e tenho poucas referências de massagistas desportivos cá. Sim. Então, acho que é carência e também o problema da divulgação, porque as pessoas, nós não vendemos essas áreas do jeito que se devia vender. É o que eu acho, porque salvo um e outro ginásio conseguem pelo menos dar indicação do massagista desportivo. Os outros, tu vais e não tem nenhum massagista que vá lá deixar contacto, vai lá tentar fazer Referência. alguma referência. Então as pessoas acabam tendo que confundindo as massagens de relaxamento com massagem desportiva. Percebo perfeitamente. Eu, quando comecei a fazer as massagens, eu percebi de que existia uma certa dificuldade para realmente termos acesso a esses serviços de massagem, sobretudo massagem desportiva, que não é qualquer pessoa que faz. E eu entendo por quê. Porque precisa de conhecimento para poder trabalhar com o corpo humano. E fazendo massagem desportiva, estamos realmente a trabalhar com o corpo humano, e o que a maior parte das pessoas faz, não vou dizer que é massagem desportiva. Existem alguns serviços que realmente entregam isso, não é? Mas outros não. Eu duvido muito que entreguem isso. Eu, particularmente, graças a Deus, tenho muita procura. Eu faço a massagem desportiva, a Thai massagem e a massagem de relaxamento, não é? Quando eu comecei a fazer as massagens, eu fazia vários tipos de massagens. Mas, pela procura dos tipos de massagens que as pessoas chegavam para mim e diziam: eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, fui afunilando, não é? E acabei ficando com apenas essas. Na época, há 2 anos atrás, era apenas a massagem de relaxamento e massagem desportiva. Agora tem a Thai massagem, que é a massagem tailandesa, que também tem feito muito sucesso, não é? É que muita gente não conhece. Aqui em Moçambique, os que conhecem porque fizeram fora do país e que chegam aqui ficam: uau, afinal tem aqui, e Não, vêm aqui também fazer. existe. E vem fazer. Mas, particularmente, a massagem desportiva é uma modalidade que é preciso crescer aqui no nosso país. É preciso que tenham um pouco mais de acessibilidade para que os atletas possam conseguir ter, não é? Quando digo atletas possam conseguir ter, é porque não é... É porque temos de pagar para ter. E sabemos de que nem todos os atletas conseguem ter esse acesso a esses serviços, não é? E eu sempre demonstrei disponibilidade de poder trabalhar, principalmente com atletas, porque é uma coisa muito sensível, não é? Eu sou um presidente de uma federação desportiva. Fui também atleta, mas acima de tudo sou educador físico. És atleta. Uma Sou vez atleta. Sim, É sempre e eu atleta. tenho essa sensibilidade de trabalhar com pessoas que treinam, né? Por exemplo, quando chegam para mim e dizem: gostava de fazer massagem, mas a esse preço eu não consigo. Não porque a pessoa está a dizer de que não possa pagar aquele preço. É Porque a mesmo pessoa realmente não impossibilidade. tem. E eu entendo. E eu converso com ele de forma que a gente chega a um acordo, não é? Pode pagar em parcelas, eu faço um desconto, mas não deixo a pessoa sem. Ok. Não deixo a pessoa sem massagem. Massagem desportiva, eu sei de que é uma coisa que os atletas deveriam fazer uma vez por semana. No mínimo, né? No mínimo, uma vez por semana. Todos os clubes deveriam ter um Departamento. departamento de massagem. Se você treina, deveria procurar fazer pelo menos uma vez ao mês. Já que estaríamos a exagerar quando olhamos aos custos. Pelo menos uma vez ao mês. Você recebeu, retira aquele dinheiro para a massagem. Vai fazer uma massagem, não é? Muitas das vezes os atletas chegam para mim, não só atletas, como qualquer pessoa que faz que pratica atividade física ou que é sedentário e procura os meus serviços, e eu digo: você
está no lugar certo. Por que eu digo está no lugar certo? Porque eu não sou só massagista, não é? Eu atuo em outras áreas. O Pilates, por exemplo, pela sua especificidade, é uma área, é uma modalidade que consegue ajudar muitas pessoas nas suas enfermidades corporais. É uma coisa. E depois tem a massagem e tem a Thai massagem que com as suas manobras conseguimos reduzir muito a dor dos pacientes, a dor dos clientes que procuram a massagem. E por que dizem de que estão no lugar certo? Por que digo de que estão no lugar certo comigo? Porque eu não vou usar simplesmente o conhecimento de massagem para poder te atender. Ok. Não é? Eu, na minha consciência, inconscientemente, procuro fazer de tudo para que você saia satisfeito dali. Não é? Quando digo sair satisfeito, você chegou com uma dor que eu sei de que, ok, posso usar os conhecimentos da massagem, mas também tem um pilates, não é? No final da massagem eu vou lhe aconselhar ou que faça a massagem ou vou especificar algum exercício que eu digo, faça isso que vai melhorar, não é? Então, é a vantagem de você procurar profissionais qualificados, mas que sejam multifacetados. Agregam algum valor. Agregam algum valor. Sabe, isso é tipo que nós quando vamos ao médico, sim, o pessoal, por hábito, por medo de gastar dinheiro, tu chegas lá, tu já queres orientar o médico. Doutor, eu tenho isso. Então, acho que às vezes a pessoa vem e tu consegues perceber que esta pessoa, além de precisar relaxar, precisa ganhar mais mobilidade. E então, involuntariamente, tu vais entregar todo o teu arsenal ali, porque tu já identificaste os problemas. Então, não vais dizer, ok, mas ele disse-me que queria a massagem. Então, eu não lhe vou alongar, porque ele disse... Porque a pessoa já chega, já sabe tudo o que quer. Não, sim. Nós não temos o hábito de apresentar o problema. E de ir para um se profissional e dizer, pá, eu estou a sentir isto. Não, porque eu quero esta massagem. Porque conversou com um amigo e disse, olha, tu precisas de fazer massagem. Está aqui um bom massagista e quando chega lá, o profissional descobre que antes da massagem precisa provavelmente ser alongado e etc. Então, é interessante. Agora que ele está dizendo, eu estou a ver isso. Eu próprio estou a ver no ginásio quando a pessoa vem e acha que quer emagrecer. Eu olho para a pessoa, mas antes de emagrecer tem que endireitar esta pessoa toda. Tem que corrigir toda a postura. É muito comum as pessoas chegarem para mim com uma ideia e depois, durante, ou vem para fazer um tipo de massagem, mas na amnésia, quando a pessoa sente, eu sento com a pessoa e pergunto, o que te traz a massagem? A pessoa diz, porque estou com desconforto, não é? Estou com desconforto no ombro, o mais comum, dor lombar. E eu pergunto, o que faz? Qual é a sua profissão? Ocupa-se com o quê? Não é? Eu preciso... Por que faço essas perguntas? Que é para poder tentar descobrir qual é a origem do problema. Às vezes a origem do problema é por repetição de movimento que vai fazer que com o passar do tempo na base dessa repetição vai deformar, vai te dar problemas. Então eu procuro saber o que é que tu fazes? O que é que te traz aqui? Qual é o seu problema? O que é que tu fazes? Pratica atividade física ou não pratica? Qual acha que é a origem do seu problema? Não é? E eu procuro fazer questões que é para me ajudar a atender-lhe e ajudar a ele mesmo a entender o problema que ele tem. Porque muitos deles chegam sem realmente conhecer o próprio corpo, sem realmente saber qual era a origem. E eu ajudo a buscar essa resposta nele próprio para juntos eu fazer um bom trabalho de atendimento para ele, não é? Então, é um trabalho que eu acho de que consigo fazer e as pessoas saem satisfeitas e as pessoas voltam, porque percebem de que não é um profissional qualquer. E eu faço questão de ajudar em outras áreas de conhecimento que eu tenho, que não são para o que me trouxe, o que trouxe para mim. Dentro da aula de Zumba, dentro da aula de Pilates, eu indico massagem. Eu indico para fisioterapeuta, eu indico para outros profissionais que são colegas meus, por eu perceber de que, olha, se eu tenho conhecimento de algo,
eu vou expor isso para si e vou dizer, vá ter com este aqui, que ele vai te ajudar, vai ter com este aqui, e eu posso fazer isto. Então, é a vantagem de trabalhar comigo, é a vantagem de você me procurar, porque eu consigo fazer essas observações e poder lhe ajudar de forma Tem um com aspecto muita aqui, qualidade. um denominador comum. Sim. Por acaso o Jerry aqui também fez uma referência a isso. Nós falamos pouco sobre o desporto e suas especificidades, Sim. particularmente. E ok, olha lá, agora nós temos uma oportunidade, temos um podcast que no final do dia preocupa-se em falar sobre o desporto, as pessoas que fazem o desporto e o bem-estar que ele gera. Então, no nosso caso, ou no seu caso em particular, que trabalho acredita que tu tens que fazer como parte integrante do desporto, assim como o desporto num todo? Que trabalho se deve fazer? Primeiro, para que os profissionais percebam que não resolvem tudo, tem que aprender a partilhar, isto é, tem que aprender a indicar, olha, o problema que tu tens que é fazer musculação, vai ter com Jerry, por exemplo. Sim. O problema que tu tens é estrutural, tens que ir ter com um fisioterapeuta. Então, que trabalho nós temos que fazer como um todo, como pessoas praticantes de desporto, para trabalharmos em conjunto, assim como para gerarmos uma promoção da nossa atividade. Porque no final do dia, nós estamos aqui para gerar o bem-estar das pessoas. E como é que nós podemos atrair estas pessoas? Ok, tudo bem. Eu acho que numa primeira fase alguns de nós já fazemos. Porque conhecemos-nos, porque somos do meio, não é? Mas é importante conhecer, saber quem é quem, o que cada um faz, não é? Que é para nós sabermos indicar, fazermos boas indicações, não é? E numa primeira fase, respondendo a sua questão, temos de saber indicar para onde cada um tem que ir em relação ao seu problema, não é? Eu fiz uma faculdade de Educação Física e Desporto, mas ao longo do tempo fui percebendo de que às vezes o meu trabalho é muito singular, é muito particular, não é? Eu posso atender muitas pessoas, mas às vezes atendo de forma particular, não é? E eu comecei a achar, a me fazer a mesma questão, que nem tu, para dizer de que eu ainda não tenho uma resposta exata para a sua questão, mas já adiantei de que é preciso saber fazer boas indicações, não é? Mas eu também me fiz essa questão há muito tempo, há algum tempo atrás, de que forma eu posso ajudar mais pessoas, não é? Além de ajudar a ti, Jerry, ajudar a ti, Eduardo, de forma particular, de que forma eu posso ajudar uma comunidade, pessoas, um conjunto de pessoas, não é? E é por isso que eu comecei um mestrado que é, por acaso, em saúde pública. Mesmo para poder ter bases e ter conhecimentos de como trabalhar, de como criar projetos que possam ajudar a mais pessoas. Há um grupo. Há um grupo. Tu estás ligado às aulas de grupo, acho que conheces o movimento. Há um movimento muito bom e bonito na África do Sul, acho que é no Soweto, que eles fazem aulas de aeróbica nos mercados. Sim, sim. Eu comecei a ver isso no tempo da pandemia, que eles levam steps e que ir para os mercados. Veja, aquelas mamanas param uns 30 minutos, as mamanas de Capulana, fazem. e vão lá fazer uma aula de aeróbica. E é bom, acho que é um pouco isso que tu estás a falar, impactar. Sim, de que forma o meu trabalho pode ser entregue para mais pessoas? Acima de tudo, também pela questão financeira. Porque nem todas as pessoas conseguem ter acesso a mim pelo preço que eu pratico dos meus trabalhos, dos meus serviços, não é? É ainda para uma pequena porção de pessoas ou de classe que pode aceder a esse serviço, não é? E o mestrado em saúde pública é para me ajudar a expandir os meus serviços para mais pessoas. Eu tive um projeto logo depois da pandemia, que eu criei um aplicativo para um aplicativo de treino que era para poder entregar conteúdos de qualidade de treino para mais pessoas a um preço acessível,
não Para é? que ninguém parasse. Para que ninguém parasse. É um projeto que eu criei quando eu comecei a fazer o mestrado em saúde pública. Não é? Ok. Eu comecei a ver de que forma eu posso aliar, conciliar, casar a minha licenciatura ao mestrado que eu estou a fazer. As minhas práticas, as minhas práticas, as minhas tarefas profissionais atuais com o mestrado. Então, o mestrado em saúde pública ajudou-me, fez-me perceber de que eu posso conseguir ampliar, não é, o que eu estou a fazer de forma particular, porque uma coisa é eu ser educador físico e estar num ginásio, não é? Mas nem todas as pessoas que estão fora do ginásio conseguem aceder-me pelo preço que aquele ginásio faz. Ok. Percebe? Não só pelas aulas, pelo preço que eu cobro particularmente por aula, mas também ter acesso a mim pelo local onde eu estou. Você tem que ter acesso a pagar onde eu estou para poder fazer aula comigo, não é? E eu percebo de que preciso entregar a qualidade que eu tenho para mais pessoas, não é? E essas más pessoas, essas pessoas não têm, podem não ter acesso a pagar. Então, os projetos que eu estou a fazer, um dos projetos que eu fiz do aplicativo de treino é de criar conteúdos de qualidade a um preço acessível para que as pessoas possam fazer. Obviamente que eu tive barreiras, dificuldades para a realização. Chegou realmente de ir ao ar o aplicativo, mas por vários motivos não consegui mantê-lo no ar para poder dar sequência. Mas é alguma coisa que está nos meus planos de carreira profissional. A vida é assim mesmo, a gente vai tentando. Quando não pode, a gente coloca na gaveta, depois criamos mais condições, não é? De como fazer realizar esse projeto. Sabes, é maninho nice ouvir isso, porque eu sou muito alinhado com o que estás aqui a falar. E às vezes eu digo aos profissionais que nós precisamos ser mais educadores físicos. E isso que tu estás a falar, estás aqui a dizer, é aquilo que é a minha visão do educador físico. De alguém que faz para os outros, que faz para o bem dos outros. Nós precisamos ganhar dinheiro, sem dúvida, temos contas, temos sonhos, etc. Mas alguém que procura impactar, que sabe que eu tenho muitas armas em mãos e eu não posso ficar com isto só para mim. Eu preciso entregar, mesmo que isso não pague aquilo que me custou. Nem faça sombra disso, mas eu preciso entregar. Sim, concordo. É importante entregar, é importante soltar esse conhecimento todo, porque tu vais mexer esse tipo de projeto a sítios em que tu não podes chegar, mas tu vais ter que formar pessoas que podem chegar ou que podem estar nesse sítio. Então, essa entrega que eu acho que tem-nos faltado muito dentro da assim, vamos particularizar para a parte da educação física, porque nós aqui temos a questão de meu conhecimento. Eu sei, eu já ouvi esse papo de os instrutores não colocam conteúdo em redes sociais, dizem que não podem dar de borla algo que lhes custou muito para adquirir. E às vezes eu sei que só lhes custou megas, né? Mas ok. Pois. Mas é bom ouvir isso, porque isso também vem linkado a uma coisa. A questão que ele fez. Nós temos que pensar algo tipo uma feira ou sessões de palestras. Por acaso o diretor da Faculdade de Educação Física falou nisto este final de semana, em que cada profissional dentro daquilo que faz vai lá, apresenta o tema sobre o trabalho que ele desenvolve. Por quê? Porque há de estar lá outros profissionais que talvez façam a mesma coisa, temos a chance de debater, o que é muito bom, e outros vão ficar a saber que, afinal, eu preciso, o trabalho que eu preciso, o fulano faz, quem entrega em que nível, quem está em que bairro, quem está em que zona, porque nós não estamos mapeados, vou dizer assim, tu A conheces, comunidade não é muito... tu já trabalhaste em 4, 5, 6 ginásios, mas hoje nós temos um boom de ginásios. E se liga alguém diz, eu vivo na Machava, talvez tu não conheças nenhum ginásio, não conheças nenhum profissional lá. Mas era bom também, se que nós os profissionais começássemos a criar uma espécie de feiras
em que cada um ia expor o trabalho que faz. Eu acho que eu tenho muito para dar, tenho muito a entregar e eu posso ajudar muitos profissionais dentro da minha área a passar esse conhecimento que eu tenho para outras pessoas. E digo-lhe que isso está também no meu plano de carreira. O que está a dizer não é algo fora do meu alcance. É alguma coisa que provavelmente eu não tenha pensado dessa forma como está a dizer, mas que está nos meus planos. Eu já parei para pensar como eu posso expandir o conhecimento que eu tenho para os meus colegas. Porque eu percebo de que muitos deles têm déficit. Provavelmente, eu possa ter um conhecimento acima em alguma coisa específica que os outros não tenham, porque é normal, não é? Mas eu posso ajudar a ele, posso transmitir esse meu conhecimento para que ele possa passar isso para as outras pessoas. Vou dar um exemplo muito claro. Os PTs, os meus colegas que são personal trainers, alguns deles podem, deixa eu dizer que têm ou não têm, podem não ter um vasto conhecimento em relação a alongamento, que é alguma coisa específica, a alongamento, não é? E eu sei que tenho. Adquiri esse conhecimento não só na faculdade, mas nos cursos específicos que eu fiz. O Pilates entrega muito alongamento. A massagem desportiva, a Thai massagem entrega muito alongamento. Os vários vídeos que eu vejo entrega muito alongamento. E eu fui acumulando tudo isso e eu sei exatamente como alongar cada músculo quando trabalhado, não é? E eu sinto realmente que alguns dos meus colegas não conseguem fazer isso de forma adequada com os seus alunos, não é? Mas não tenho capacidades de pegar em um deles e dizer senta comigo, ou juntar, porque também tenho outras coisas por fazer. Portanto, mas eu sei e sinto de que preciso de fazer isso, não é? Por quê? Porque sou uma pessoa acessível, porque sou uma pessoa que estou por perto, não é alguém que você vê, Que tem que que mora ir-se buscar longe, em que tem algum que ir se sítio. buscar. Por que eu falo isso também? Porque muitos dos meus colegas procuram-me para ir, não só para isso, como para outras coisas. Eu acho que inspiro pessoas que buscam fazer as coisas que eu faço. Dentro do Zumba, dentro do Pilates, dentro da massagem. São muitas pessoas que me procuram porque querem aprender massagem. São muitas pessoas que me procuram porque querem aprender Pilates para dar Pilates. Que querem aprender o Zumba porque querem dar o Zumba. Por quê? Porque pela minha especificidade, pela forma que eu faço essas coisas, não é? Tem pessoas que me conhecem apenas em uma dessas áreas e quando descobre que eu faço outra coisa, é tipo, uau, você também faz isso. E eu faço essas todas áreas, essas todas coisas de forma profissional, não é? E então eu acho que isso acaba inspirando outras pessoas e elas buscam fazer as coisas que eu faço. Então, eu tenho planos realmente de ajudar mais pessoas, sim, ajudar também pessoas do meu meio, colegas, para que possam melhorar a qualidade de vida, a qualidade de treino de seus alunos. Eu não me preocupo não só comigo, mas me preocupo em transmitir meu conhecimento ou de formar pessoas para que o meu legado possa chegar a mais pessoas. Para aquilo que eu entrego a ti possa chegar a mais pessoas. De que forma eu posso fazer isso? Formando-te, dando uma formação, transmitindo o conhecimento que eu tenho, para que você possa transmitir para outras pessoas. Perceba de que isso vai ampliando-se, não é? Quer dizer, vai chegando a mais pessoas, não é? E eu acho que podemos considerar isso como uma área da saúde pública, como uma forma de ajudar mais pessoas, não é? Daí, eu vou lançar um desafio. Nós vamos combinar desenvolver esse trabalho dentro da nossa Federação de Culturismo. Sim. E por quê? Primeiro, é que nós precisamos muito nisso. Todo mundo sabe. Tu sabes que o pessoal que faz musculação é muito travado.
Sim, né? Então precisa muito de exercício de mobilidade. sim. Precisa de exercício de mobilidade não só pela qualidade do treino, mas também porque muitas poses não são muito bem feitas por falta dessa mobilidade, por causa de músculos encurtados e etc. O atleta vai lá para fazer uma pose e simplesmente não sai. E tu sabes que às vezes é um músculo que precisa ser solto e a pose aparece. Nós vemos muito isso nos outros países, principalmente na relação musculação e pilates. Tem atletas com as categorias novas, acho que tu viste a polêmica no Brasil, que começam a fazer aulas de pilates, alongamentos, para ganhar 2 centímetros de altura. Mas isso a pessoa não há de vir fazer comigo. Sim. Não é uma área que eu domino. Tem que indicar. E se eu tiver que começar a estudar isso hoje, talvez eu leve 1 ano para dominar, mas se aproximarmos de ti, A um profissional, tu já tens Vai essa encurtar carta o na tempo. manga. um curto tempo. É preciso que os profissionais trabalhem em conjunto, E que é para podes- ir tirando, ir acrescentando coadjuvando na o outro, déficit. porque só aqui em Moçambique é que um profissional domina tudo. Só aqui domina tudo, mas não sabe nada. Desculpa os meus colegas. Eu também sou profissional moçambicano, então estou dentro desse pacote. Por quê? Porque nós não procuramos ter essa interação com outros colegas. Segundo aspecto, qual é que seria? Boa parte dos nossos atletas são instrutores de ginásio. Então, fazendo uma formação dessas, tu estarias não só a ajudar o atleta que está ali, mas também estarias a passar o teu conhecimento para o profissional de ginásio. Porque tu bem disseste, isso acontece muito comigo. Sabe, as pessoas como é que procuram? Olha para lá, para o lado, vê que não está ninguém, entra na tua sala, fecha a porta. Como é que é? Ninguém pode saber que é ali onde eu vou buscar o meu sumo. Não tão triste isso. falta não dão os humildade. méritos a quem realmente ajuda. A pessoa vem falar contigo, pede uma coisa, tu ajudas. A pessoa não vai sair amanhã e dizer, o Badias É ensinou que isso. ajudou. Não, eu sei fazer isto, eu sou aquilo. Mas dizer, Brad, eu aprendi ali naquela sala, eu aprendi com aquela pessoa ali, para tu também ires buscar lá. As pessoas aqui não fazem isso. Quando começou a falar agora, falou de melhoramento de poses para atletas. E isso está realmente relacionado à melhora de postura, melhora da flexibilidade, melhora de várias qualidades que o Pilates realmente consegue entregar. A coordenação são qualidades que são cruciais e que podem fazer diferença no palco. Então, esse conhecimento esses atletas precisam ter. Esse conhecimento os atletas, os treinadores desses atletas precisam de ter, não é? É preciso que os profissionais cooperem uns com os outros, não é? Provavelmente eu não consiga fazer isso hoje nem amanhã, mas com o tempo Em e algum com momento. ajuda também, eu acho que a gente consegue fazer, consegue melhorar a nossa área. Eu estou disposto a fazer isso, a melhorar a qualidade dos serviços desportivos, não é? Para que os treinadores, cada um no seu ginásio, possam melhorar a qualidade dos seus treinos. Porque na finalidade é isso que nós queremos. Apesar de haver alguma rivalidade entre ginásios, entre instrutores, não é? Nós temos de entregar qualidade de movimento. E isso é a base de todos os ginásios, é a base do profissional. Cada profissional tem que buscar essa qualidade, buscar entregar essa qualidade aos seus atletas. Não é? Não só na base dos estudos, indo para uma faculdade, não é? Eu acho que mais do que ir para uma faculdade é você ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento, você tem que adquirir conhecimento. O certificado é importante, mas você precisa de ter conhecimento, você precisa de ler. Até mesmo para quem já foi para a faculdade, quem tem uma certificação, tem que buscar novos conhecimentos, tem que buscar se atualizar, que é para entregar alguma coisa fresca, entregar, buscar falar bem, não é? Dentro da sua área.
Muitos PTs, como ele disse, só têm corpo. E estão lá pelos seus físicos e não pelo conhecimento que têm. Então, devem buscar conhecimento para que entreguem um serviço de qualidade aos seus alunos. Existe alguma possibilidade de, em algum lugar ou em algum momento, essa falta de conhecimento, diga-se de passagem, Sim. seja um motivo das rivalidades de um profissional acreditar que é melhor que o outro, ou mesmo de uma marca, de um ginásio, acreditar que está a prestar um serviço melhor que o outro? Sim. Eu vejo muitos profissionais formados sem conhecimento de prática. Ok. E vejo muitos PTs que não tiveram essa oportunidade ou que ainda não fizeram uma licenciatura específica para educação física e desporto a fazer trabalhos excelentes. A fazer eu olhar e dizer, sabe o que está a fazer, tem conhecimento, porque é o que eu acabei de dizer. Tem que haver conhecimento. E essa rivalidade às vezes vem, sim, também dos que estudaram, acharam que são superiores dos que não estudaram. Quando falo de estudar, me refiro em ter certificado. Dos que têm certificado, acharem de que são maiores dos que não têm certificado, não é? Porém, eu acho que é preciso saber não, entregar um trabalho de qualidade. Eu sou capaz de ir para um profissional que não fez uma licenciatura numa determinada área, mas que tem experiência, mas que tem conhecimento, não é? Obviamente que são coisas que eu vou buscar conhecer ou saber antes de me relacionar profissionalmente contigo. Eu não vou aceitar que tu sejas o meu PT sem antes buscar conhecimento, buscar conhecer-te. Não é? Buscar conhecer quem te conhece, com quem já trabalhou, o que é que falam sobre si, entre outras coisas, não é? Eu acho que essas coisas todas são coisas que as pessoas buscam saber antes de decidir se vão trabalhar consigo ou não. Mas a rivalidade persiste, existe, infelizmente. Que sentido faz a seguinte frase? O Jerry faz publicações colocando fotos de antes e depois. Será que isso faz de mim um bom profissional? Antes e depois, não faz de ter um bom profissional. Por quê? Antes e depois, eu não acredito que o treinador seja o responsável. Não sei se entendi bem a questão. O fato dele colocar Uma foto a imagem do seu aluno do com antes 100 quilos, depois e coloca com depois. 80. Ok, ele não é a única, não é o responsável por aquela foto. Quando digo que não é o responsável, não é o total responsável. Ele tem responsabilidade sim, porque ajudou aquela pessoa a chegar ali. Mas a pessoa tem muito mais responsabilidade pela decisão e pela decisão de realmente estar a fazer aquilo ali, pela sua disciplina de todos os dias estar a fazer aquilo ali. O PT, o educador físico, tem sim sua percentagem para o alcance daquela foto, mas eu acho que é partilhada entre o aluno e o profissional de educação física, não é? O PT. Fazer sentido, pode fazer sentido, porque isso inspira as pessoas, porque as pessoas acreditam no que vê, não é? E as redes sociais estão aí para isso. As redes sociais entregam aquilo que você está a ver, o que está por detrás, a pessoa não consegue ver. Então, obviamente que quando a pessoa coloca o antes e depois, está a vender aquilo ali, está a dizer de que eu consigo tirar essa pessoa daqui para aqui, não é? E só depois que a pessoa chega e fala para esse profissional e fala com ele é que descobre de que afinal para chegar ali tem que fazer isto, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Prontos. Deixa eu fazer aqui, Jerry. Ainda no âmbito da mesma questão, Sim. existe a questão sair dos meus 100
para os meus 80. Por acaso é um aspecto que já tínhamos conversado uma vez dessa e gostei da sua abordagem. Como é que eu vou gerir a manutenção daquele peso? Vamos supor, alguém de 100 quilos consegue perder 5, 10 quilos muito rápido. Mas Sim. como é que eu vou manter? Como é que o meu papel de educador físico vai passar a informação para aquele aluno que, olha, tu perdeste os 5, mas para manter essa perda dos 5, tu precisas passar a ser deste modo. Caso contrário, tu voltas a ganhar tudo. Isso é muito engraçado. Porque às vezes é onde tu vês essa separação do educador físico e do treinador. O educador físico sabe que aqueles 5 quilos tu precisas de 2 anos no mínimo para efetivar como algo adquirido. Ok? Tinhas 100 quilos, baixaste para 95 quilos. Aquilo não é o teu peso. Tu vais precisar de um tempo para consolidar aquilo. O treinador não. O treinador normalmente ele tira de 5 quilos, faz a aposta, às vezes já nem está a treinar contigo. Aquele cuidado que ele tinha, aquele bom dia que ele dava, quando tu não estavas no processo, já não manda. Toda aquela atenção que ele deu antes de tirar do ponto A para o ponto B, ele já não dá. Como disse Ben Obadias, tu não sabes o que é que está por detrás daquilo. Existe um monte de recursos que nós temos disponíveis hoje e que usamos, e no final do dia é uma ilusão que se dá à pessoa, porque eu vou pegar no inibidor de apetite e dou à pessoa para usar. A pessoa usa de 5, 6 refeições diárias que a pessoa fazia, assim de qualquer maneira, passa a comer uma vez por dia. Claramente esta pessoa vai perder peso, mas em algum dia vai ter que parar de usar aquele inibidor. Em algum dia a pessoa vai precisar voltar a comer, e no dia que a pessoa voltar a comer, a pessoa volta a engordar. Mas o que é que alguns treinadores fazem? Enquanto tu estiveres nas minhas mãos, aquele inibidor não sai dali. Tu vais continuar a usar. É a minha arma. Ok? Mas um dia tu vais deixar de treinar comigo. E nesse dia, por onde tu fores, o próximo treinador é que paga a conta. E o que é que eu digo? Quando estava comigo, estava nice. Outra coisa, outro recurso que é muito usado aqui, diuréticos. Quando eu falo de diuréticos, não falo só de diuréticos artificiais. Até os naturais. Nós forçamos muito a história dos detoxes, etc., que são estratégias diuréticas. O que é que elas fazem? Vão tirar-te água do organismo. Mas essa mesma pessoa que está a perder água, está a treinar pesado, o que é que vem a seguir? Lesões. Ok? Mas o treinador não vai postar lesão. Não vai dizer que o aluno dele está lesionado. O recurso a vários fármacos, quando nós paramos de usar, levam a um desânimo, a uma perda de motivação, a desequilíbrios emocionais na pessoa, desequilíbrios hormonais nas pessoas. O treinador não vai reportar nas redes sociais que o meu aluno perdeu 5 quilos e está todo desequilibrado emocionalmente. Não consegue ter uma empatia com o próprio filho, não consegue desenvolver uma empatia com o próprio filho, não consegue relacionar socialmente. Então, é preciso ter-se muito cuidado com aquilo que nós entregamos nas redes sociais. Porque, bem dito, você quer ver isso, quer ver antes e depois? Você há de ver, está lá. Depois. E, pessoal, eu posto antes e depois. E não critico os treinadores que o façam, mas quem vê precisa parar e pensar que não foi só um clique que mudou do antes e depois. Existe uma cascata de coisas lá atrás que podem ter mudado. E acreditem, quanto mais rápido for esse antes e depois, mais probabilidade existe de dar merda. E é literalmente esse o nome da coisa. Não é de correr mal, não. É a maior probabilidade que existe de dar merda, porque é preciso percebermos que desporto e longevidade andam de mãos dadas. Todo o processo, uma pessoa que levou 20 anos para ficar obeso, para engordar, aí você pega na pessoa e tira-lhe peso em 3 meses. E como é que é isso? Não aconteceu. E aquilo ainda é uma ilusão. É o que eu disse, vai perder 5 quilos, vai precisar de 2 anos para efetivar aquela perda. E esses 2 anos, como é que a pessoa faz? Como é que a pessoa vive? Se eu logo à partida já começo uma refeição por dia, come isso, toma isto, treina 2, 3 vezes ao dia, nos primeiros 3 meses, e o resto do ano e meio que tem lá pela frente para a pessoa efetivar aquele ganho, onde é que eu vou buscar? Então, esta coisa, eu gosto muito desse nome de educador físico, porque
remete a uma conscientização daquilo que nós estamos a fazer. A um lifestyle, porque tem que ser lifestyle. E as pessoas queriam às vezes mas o Obadias, graças a Deus, também lida com atletas de alto rendimento. Atleta de alto rendimento é um outro animal, pessoal. É um outro animal, uma outra metodologia, um outro xamboco, é outra coisa. E ele tem consciência que vai dar merda, mas ele precisa estar naquele dia, naquela performance. E quando ele sai dali, ele sabe o que tem que fazer depois dali. Se ele correu 10 segundos, ele sabe que provavelmente um mês depois ele não vai estar a correr 10 segundos. Eu tenho uma questão, provavelmente possam ajudar-me. Eu percebo que prevalece um certo preconceito em relação ao uso de suplementos, ao uso de suplementação, não é? Tem pessoas que têm medo de suplementar, talvez, eu acredito que seja por falta de conhecimento. Porque para você saber se essa coisa é boa ou não, ou alguém tem que te dizer, explicar-te o que é, ou você tem que ter o conhecimento sobre isso, não é? É uma coisa que, para mim, eu entendo que é super necessária, porque o que é suplemento? Se nós suplementamos alguma coisa que nós temos déficit no nosso organismo. Então, mas percebo que algumas pessoas do nosso meio têm preconceito em relação a esses suplementos e alguns treinadores não conseguem passar esse conhecimento de forma segura para os seus alunos. Como é que um aluno tem medo de suplementar? Você é treinador dele, você consome, você é fisiculturista ou educador físico, não é? Tem falta de não é seguro, não consegue ter segurança ao passar essa informação do qual bom, do qual necessário ou benéfico ou não é benéfico para um aluno. Vocês podem falar um pouco sobre isso, porque é alguma coisa que eu venho observando. Eu tenho a minha opinião, mas gostava de ouvir a vossa. A resposta é simples. Muitos desses profissionais não sabem o que estão a fazer com eles mesmos. Porque, como tu disseste, ele é atleta, ele até suplementa. Sim. Mas se ele suplementa e não consegue explicar ao aluno de porque o aluno tem que suplementar, é grave. É porque ele não sabe o que está a fazer. É grave. É extremamente grave. Nós temos muitos físicos conseguidos à base de acidente. No sentido que o profissional entra para o ginásio, treina, de repente aparece uma coisa, ele é aquilo. Mas ele não planejou aquilo. Não planejou aquilo, não estava direcionado para aquilo. Ou seja, ele nem pode correr o risco de sair dali, porque ele não sabe como voltar. Porque aquele físico é um físico de acidente. E tu, quando conversas com a pessoa, tu percebes que este tipo não tinha intenção de vir para aqui. Aliás, até tinha intenção de vir para aqui, mas usou a estrada mais longa porque ele não sabia para onde ele estava a ir. E já não consegue voltar atrás. Por isso é quando o aluno pergunta, toma lá isso, vais ficar big. É só o que normalmente se diz, toma lá isso, vais ficar big, toma lá isso, vais emagrecer. Mais uma vez, não se vende o estilo de vida. Sim. Não se vende essa necessidade Concordo. Para a qualidade de vida, de usar uma proteína, usar isto ou aquilo, por que tem que usar, por que não, porque há quem não concorda e muita gente tem suas bases científicas para isso, né? Mas tem que saber explicar porque é que não concorda. Muitos profissionais só dizem assim, faz mal. Não podes usar suplemento porque faz mal. Faz mal por quê? Porque vai te dar pedra nos rins. Esse mito caiu há mais de 15 anos atrás. E nós hoje temos profissionais a defender isso. A creatina vai te criar pedra nos rins. Não é possível. E aí está. Como é que eu preciso, como tu disseste, preciso conhecer os meus colegas da área, saber o que é que eles falam, o que é que eles entregam para eu poder indicar. Porque eu fico com medo de indicar uma pessoa assim, que depois vai chegar a começar a fazer isso, começar a usar esses termos, esse tipo de informação para criar terror nas pessoas. Nós não somos obrigados a ter todo o conhecimento, mas se você sabe de que aquela ali sabe sobre isso, aquela ali sabe sobre, indica, deixa a pessoa assim. Não somos obrigados a ser detentores de todo o conhecimento, mas tem que saber indicar e trabalharmos em conjunto. Uma coisa interessante, há dias estava a conversar
com uma das minhas Então, alunas e ela partilhou fotos de suplementos. Mandou-me 2, 3, 4 fotos de suplementos. Posso tomar isto? Para quê? Queres fazer o quê? Queres ir para onde com isso? Sim. Qual é o seu objetivo? Ah, não, porque eu ouvi e queria saber se vai ser bom para mim porque eu quero ganhar massa. Ok, tá bom. Já Quer ganhar conversaste com uma massa. nutricionista a respeito? Sabes quanto é que vai te custar tudo isso? Sabias que o valor que tu vais pagar mensalmente por essa suplementação, podias desviar esse valor, pagar uma nutricionista e ela te direcionar melhor? Sim. Ah, sim, é verdade. Então, no final da conversa, pega neste valor, dá uma nutricionista e ela vai te dirigir para o lugar certo. É exatamente isso. Não precisamos saber tudo, É exatamente mas precisamos isso. saber, no mínimo, quem faz melhor. Sim, é exatamente isso. A nossa missão é de ajudar as pessoas. Por mais que não sejas tu a ajudar, você já ajudou a pessoa a alcançar o objetivo dela, não é? Dando-lhe conhecimento necessário para a pessoa poder chegar onde quer. Jerry, eu sei que és bom de lata, mas vamos dar a oportunidade ao Badias de presidir, porque a vida não para só no podcast. Mas ok, vamos lá. 2 questões que podes responder de uma só vez. Estás numa posição de liderança e normalmente os que estão por fora, ou os que estão sob sua dependência, olham para ti como a solução dos problemas. Vamos supor que estejas numa posição ainda maior do que tens hoje e pudesses fazer alguma coisa ou deixar uma mensagem de tal forma para que as pessoas percebessem que, olha, seguindo esta diretriz, daqui a 5, 7, 10 anos estaremos numa posição totalmente diferente e nós estaremos a ter este modelo de conversa. Estaremos a conversar sobre um passo ainda maior. Como é que nós podemos desenvolver? Eu acho que a nível individual, cada um tem que buscar um pouco de conhecimento do que quer, não é? A conversa que teve com a jovem, se ela por conta própria tivesse ido atrás do conhecimento que quer, não de nível profissional, de fazer alguma faculdade, né, de fazer algum curso, não. Simplesmente buscar um artigo e ler sobre aquilo que quer, já solucionaria muitos dos problemas que nós temos. Se cada um individualmente fizesse isso, buscasse um pouco mais de conhecimento, ajudaria bastante. Ajudaria bastante. Então, eu sou da opinião que tu próprio tens de buscar esse conhecimento de alguma forma, não é? Sozinho. E depois aproximares para a outra pessoa naquilo que tu tens dificuldade. Não é? Eu vou poder te ajudar com todo o prazer. Mas se cada um primeiro fosse ler alguma coisa daquilo que quer realmente, eu acho que ajudaria bastante. Em relação à nossa área, é muito importante para a nossa área que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento de alimentação, não é? Pelo menos uma vez na vida tens de te sentar com um nutricionista, alguém que entende sobre isso, para saberes te direcionares dali para frente. Porque a boa alimentação e o treino adequado são coisas que você deve levar para o resto da vida. Então, são coisas super cruciais. Tu te alimentares de forma adequada, tu treinares de forma adequada. Essas 2 coisas e outras coisas podem te levar à longevidade. Badias, acho que nós vamos precisar de mais um podcast, porque eu queria muito também falar da parte da ginástica, mas o nosso tempo foi-se, mas vamos reprogramar o mais breve possível, que é para puxarmos o nosso podcast para esta parte desportiva também. Sim. Mas vou pedir-te que podemos chamar de considerações finais, algo que tu sintas que faltou tu acrescentares a esta nossa conversa,
para terminarmos o podcast? Eu acho que eu acho que não tenho mais nada por acrescentar. Eu acho que está tudo dito em relação ao que estivemos a conversar aqui hoje. Teremos outras oportunidades para debater de forma específica para outros temas que julgo também que não foram esgotados aqui e que com mais vagar a gente possa conversar e passar esse conhecimento, partilhar, na verdade. Boa. Costa, hoje vou deixar seres tu a fechar o podcast, please. Então fica aí. Seguindo a lógica do pensamento do Obadias, eu vou convidar a você que está aí a ver-nos a deixar nos comentários aquilo que tu achaste da conversa e principalmente um tema, propor um tema para nós em torno desta conversa sobre aquilo que querias ver um pouco mais aprofundado. Assim nós voltamos a convidar o Obadias e conversamos de forma mais específica, porque realmente é uma enorme bagagem que tu tens e eu acho que juntos podemos definir um novo tema e podemos conversar sobre isso. Mas por agora, Obadias, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês também que estiveram a ver o podcast do início ao fim. Deixa aí o comentário que estiveste a ver todo o podcast. Vai ser um prazer para nós. Não deixe de fazer like à página. Não deixe de seguir, ativar o sininho, porque a sua presença faz toda a diferença para nós. E partilhe, por favor. Até a próxima. Pois.